Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. Que o dono do céu te dê a paz. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, tome conta da tua vida, do teu dia, tome conta da tua tarde, da tua noite, tome conta de você de uma maneira sobrenatural. Hoje eu quero trazer uma palavra, crendo no Senhor, que é poderoso para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Livro de 2 Reis, capítulo de número 22. E eu quero ler apenas o versículo de número 17, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Porquanto deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, provocando minha ira em todas as obras de suas mãos. E o meu furor contra este lugar se acendeu e não se apagará. Queridos, que o Todo-Poderoso nos ajude e nos abençoe. Esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra que fala a respeito da grandeza, da fidelidade, do amor, que fala também a respeito do castigo de Deus, da providência de Deus e dos movimentos do Deus grandão, porque o Deus grandão, ele é Deus de movimento. E a terra tem que se calar, porque é o Senhor dos exércitos quem faz o que quer. Quem entra onde quer, quem toca onde quer, quem pega quem quer, ele faz tudo o que quer. E ninguém consegue lhe deter, ninguém consegue lhe parar, lhe prender, lhe controlar, ninguém na face da terra. É desse jeito aí que funcionam as coisas do Deus grandão. A força, o poder dele é incomparável a qualquer outra situação. Esse texto nos revela uma mensagem forte, poderosa e maravilhosa, quando fala a respeito de uma profecia aonde a história nos revela sobre uma profetisa chamada Hulda. Diz a Bíblia que ela foi uma profetisa contemporânea de Jeremias, mulher de Salum, que era o filho de Tikvã, e ela habitava segundo as partes de Jerusalém. Existia uma mulher chamada Hulda, que ela habitava nas partes de Jerusalém. E a Bíblia diz que ou o segundo distrito, conforme os pesquisadores, diz a Bíblia Sagrada que o rei Josias, ele deixou de consultar grandes profetas do seu tempo, como por exemplo Sofonias, Jeremias, para recorrer à profetisa Hulda. Então, a Bíblia Sagrada revela que ela disse assim: diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que a mim vos enviou. Assim diz o Senhor: eis que eu trago mal sobre este lugar e sobre os que nele habitam.
Ou seja, todas as palavras do livro que tem lido o rei de Judá. Aí foi quando a mensagem que ela mandou foi: porquanto deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, provocando minha ira em todas as obras de suas mãos. E o meu furor contra este lugar se acendeu e não se apagará. A Bíblia diz que quando ela manda esse recado, diz que mais o rei de Judá, que vos enviou para que perguntasse ao Senhor, direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, a respeito das palavras que ouviste do livro, eis que o teu coração se esterneceu e te humilhaste diante do Senhor, porquanto ouviste o que eu pronunciei contra este lugar e contra os que nele habitam, que deveriam ser assolados e malditos, e resgate as suas vestes, e choraste na minha presença, também eu ouvi, diz o Senhor. Observe que ela estava agora trazendo uma palavra revelada, deixando bem claro que quando o rei ele se humilhou, quando o rei ele se quebrantou, um verdadeiro coração sincero, irmão, quebrantado diante de Deus, sempre será reconhecido pelo próprio Deus. Creia nisso. Uma pessoa que tem um coração quebrantado, esse coração quebrantado, ele sempre vai ser reconhecido diante do Deus grandão. O Deus grandão sempre vai reconhecer, sempre vai abençoar. O Deus grandão sempre vai suprir a necessidade. O Deus grandão sempre vai fazer grandes coisas. Hoje o texto da Bíblia diz em 2 Reis, capítulo de número 22, versículo 17, diz a Bíblia Sagrada, irmãos amados, que eles deixaram, porquanto deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, provocando-me o quê? A ira em todas as suas obras de suas mãos, e o meu furor contra este lugar se acendeu e não se apagará. Está vendo? Esse texto revela coisas tremendas, irmão. As obras das nossas mãos, é importante que ela seja bem feita. As obras das nossas mãos, é importante que ela seja agradável. As obras das nossas mãos têm que ser para a glória de Deus. Ter um coração quebrantado, isso engrandece ao Cristo que reina e que vive para sempre. Diz a Bíblia que um coração verdadeiro, sinceramente quebrantado diante de Deus, ele sempre será reconhecido pelo Pai Celestial. A Bíblia diz isto, que Josias fez, é o que a igreja, irmão, a igreja, ela precisa fazer. A igreja, ela não pode, a igreja, ela não é para estar desesperada. A igreja, ela tem que viver em paz. A igreja tem que desfrutar do bom e do melhor de Deus nessa terra. A igreja moderna, ela precisa, irmão, ela precisa despertar e não viver de uma maneira desesperada. Meu Deus, quantas pessoas desesperadas vivem dentro de igreja, vivem fazendo a obra, mas vivem desesperadas. Isso não é bom.
Isso não é bom, porque o desespero leva você para distante de Deus. O desespero afasta você de Deus. O desespero faz você tomar decisões precipitadas. É o desespero. Então Josias, ele se quebrantou. Ele se quebrantou e o quebrantamento dele diante do Deus grandão foi reconhecido. Reconhecido pelo Pai Celestial. Coisa boa, né? Coisa boa é você ter um quebrantamento ou se quebrantar diante do Pai e o teu quebrantamento ser reconhecido diante de Deus. Você não já se quebrantou? Você já se derramou? Você já pediu a misericórdia do Deus grandão? Você não já fez a sua parte? Então tenha certeza que quando você se quebranta diante do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso se levanta do trono para lhe dar vitória. É quebrantamento, irmão. O quebrantamento, ele muda a situação, ele muda os quadros, ele muda a história. Porque quando você se quebranta diante de Deus, você está se desfazendo de tudo aquilo, irmão. De tudo aquilo que é vaidade, sabe? A Bíblia Sagrada diz que Davi, no Salmo 51, verso 17, ele disse: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Tá vendo, irmão? É um coração quebrantado. Meu Deus. No Salmos 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tá vendo? Coração quebrantado. O salmista pediu, Davi disse assim: faz-me ouvir júbilo e alegra, para que desfrute os ossos que tu quebrantaste. Meu Deus. Isaías disse, lá em 66, versículo 2 de Isaías, a Bíblia está dizendo: porque a minha mão fez todas essas coisas, assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei para o pobre, o abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Glória a Deus. Zacarias, ele já transmitiu uma palavra dizendo: e sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, ele disse para os quebrantados, ele disse: derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem trapassaram e o plantearam com quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Salmos 147, verso 3 diz: sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Tá vendo, irmão? Deus sara. Você é quebrantado, minha irmã? Meu amado irmão, você é quebrantado, meu irmão? Você é uma pessoa quebrantada diante de Deus? O Senhor tem saúde, o Senhor tem vida, o Senhor, ele tem cura para os quebrantados. É os quebrantados, se quebrantem diante de Deus. Existem pessoas que nunca mais se quebrantou diante de Deus. O quebrantamento, irmão. Nós identificamos um crente quebrantado. Meu Deus, um crente quebrantado, irmão, na presença de Deus, ele chora com facilidade na presença do Senhor. Quando eu estou pregando, que eu vejo um crente chorando, eu digo: está quebrantado. Esse está dominado pelo Deus grandão, esse está no controle do Todo-Poderoso. Irmão, tem aquela palavra que você ministra e que ela vai direto na veia, como diz o ditado. Quando a palavra, quantas vezes que ministrei a palavra, e quando estou ministrando, eu vejo as pessoas chorando, sabe? Meu Deus, do nada a pessoa desaba no choro. É quebrantamento isso aí.
Isso aí é quebrantamento. Queira acreditar, isso aí é ligação com o céu. É verdade. Como também já preguei de se acabar e ninguém chora. Eu já preguei em igreja quebrantada, mas também já preguei em igreja do coração duro, viu? Já preguei em igreja quebrantada, jovens quebrantados, mulheres de comissão quebrantadas. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você pregar em um lugar onde verdadeiramente a igreja está quebrantada. O Espírito Santo tem facilidade de falar, de orientar, sabe, de alegrar as pessoas. Isso é igreja quebrantada, irmão. Meu Deus! A palavra, quando está sendo ministrada, daqui a pouco a pessoa está chorando. Meu Deus! É o quebrantamento da igreja. Cristo procura uma igreja quebrantada diante dele. O quebrantamento. Não é em todos os lugares que existe um quebrantamento, irmão. Não é não. Não é em todo lugar não, meu Deus. Não é em todos os lugares que existe uma igreja ou um crente quebrantado, irmão. Não existe, não é em todo lugar. É difícil de encontrar uma igreja quebrantada, crentes quebrantados. Meu Deus, o quebrantamento, irmão. Uma igreja quebrantada, ela se torna uma igreja rica. Rica, que eu estou dizendo, é a igreja rica, espiritualmente falando, ela é rica. Meu Deus, o Isaías 61 e o verso 1, Isaías disse assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aí ele disse assim: enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Está vendo? Está vendo que o Espírito Santo de Deus estava sobre o profeta Isaías? E ele tinha tanta convicção, irmão, que ele disse que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim. E ele tinha convicção quando ele expressou e disse: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Eita Deus, aos mansos, enviou-me a restaurar-me. Oh, Espírito Santo de Deus, ele disse: a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Meu Deus, você que está aí, o Senhor procura corações quebrantados. Jeremias disse, no capítulo 23, versículo 9, Isaías disse assim: quanto aos profetas, está escrito 23, 9, ele disse: quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado. Ele sabia disso, irmão. E Jeremias sabia, ele estava consciente que o coração dele estava quebrantado. Ele disse: já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Ele disse: eu sou como homem, ele não disse eu sou um homem, eu sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor. E por causa de quê, irmão? Das suas santas palavras. Está vendo? Eita Deus grande! Oh, Espírito Santo de Deus, através da palavra do Deus grandão, essa palavra poderosa, é que vem o quebrantamento. O quebrantamento do ser humano vem através dessa poderosa, genuína palavra. E o Deus
Deus grandão está dizendo para você: eu estou quebrantando você na minha palavra, por isso que eu te seguro, para tu ouvir a minha palavra. Porque eu vou te quebrantar, e tu vai chegar onde eu quero. Eita, Deus grande! Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada. Deus está dizendo para você, a palavra dele vem te quebrantando. Tu não vem entendendo. É porque Deus tem negócio contigo. É porque através da tua vida outras vidas vão ser abençoadas, e a palavra vem te quebrantando. Por isso tu não consegue mais viver sem essa palavra não, irmão. Consegue não, meu Deus. Meu Deus. Eita, Deus grande. Ó, irmão, eu não consigo viver sem pregar essa palavra não. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso. Glória ao Rei da Glória. Eu fico nervoso, meu Deus do céu. Eu fico nervoso. Glória! É a palavra, irmão. Eu não consigo viver sem esta palavra. Eu preciso pregar esta palavra mais. Eu preciso abrir a minha boca. Isso é uma necessidade minha. É uma necessidade do povo. Jesus amado, é forte, viu? Jeremias disse: sou como um homem embriagado, e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das santas palavras. Está vendo? Essa palavra é muito poderosa, irmão. Por isso que as pessoas usam essas palavras aqui da Bíblia para enganar outras pessoas, para tirar das pessoas o que elas têm. Eles usam de uma maneira diabólica, irmão, de uma maneira diabólica, enganando e sendo enganado. Mas ainda existe quem prega genuína do jeito que ela é, sem engano, sem mistura, com sinceridade. Ainda existe quem prega essa palavra, a palavra que liberta, que transforma, a palavra que liberta os cativos e abre, e a abertura das prisões aos presos. O Deus grandão está te quebrantando através dessa palavra. Tu nem ouvia a palavra, mas tu vem ouvindo. É o Deus grandão dizendo: eu estou trabalhando na sua vida, eu estou lhe quebrantando. Muito em breve as portas vão se abrir. Muito em breve tu deixará o cativeiro. Se tu quer nessa palavra, glorifica o Deus grandão. Porque o Deus grandão muito em breve. Eita, Deus forte. Eu fico me arrupiando com essa palavra, porque ela é poderosa. Glória a Deus. Você que está aí, mulher quebrantada. Mulher quebrantada diante do Deus grandão. Meu Deus. Muito em breve. Muito em breve. Eita, Deus. Oh, que palavra boa. Oh, que palavra boa. Essa palavra me causa arrepio. Essa palavra é poderosa. Muito em breve tu vai ver portas se abrindo, pessoas saindo do cativeiro. Eita, Deus. Muito em breve tu vai ver as prisões se abrindo. Muito em breve. Muito em breve. Sabe por que as portas se abriram? O terremoto chegou porque prenderam 2 homens. Meu Deus. Quero acreditar que se arrependeram até a alma. Para
Pra que a gente foi colocar aqueles 2 homens na prisão? Pra quê, rapaz? Ali houve comentário, porque foi depois que eles chegaram. Jogaram 2 quebrantados na prisão. E quebrantado, irmão, quem é quebrantado, ele canta aonde Deus o colocar, ele prega em qualquer lugar. Quem é quebrantado não exige tais coisas. Eu bato mesmo de frente, quero saber não. Quem não gostar, que coma menos. Quem é quebrantado, ele é diferente. Ele é diferente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu me lembro que eu fui fazer um teste num determinado lugar. Para emprego, eu fui fazer um teste. E eu estava dentro de um carro com uma certa pessoa que até então eu não conhecia quem ele era. E estava chovendo muito nesse dia. E eu me lembro que ele me entregou a chave do carro. Pode tirar o carro dali. E o carro estava num lugar estreito. Aí eu tirei o carro. E no meio do caminho, ele disse assim para mim. Ele perguntou: você é crente? Eu digo: sou evangélico, sim. Ele disse: rapaz, quando eu olhei para você, eu vi algo diferente em você. Disse: amém, amém, Deus abençoe. Aí ele disse para mim, depois ele disse assim para mim: eu sou pastor fulano. Eu disse: que bênção, meu irmão, Deus te abençoe. Sabe, o quebrantamento, irmão, o quebrantamento, ele é diferente. O quebrantamento nos torna diferente dos demais. Quebrantamento. Você tem quebrantamento? Você é quebrantado? Meu Deus. Se você não é, Deus está te quebrantando, rapaz. Para tu chegar onde Ele quer. Creia tão somente, não se preocupe não. Irmão, aprenda, minha gente. Ontem, por volta de meia-noite, às 1h da madrugada, ainda estava chovendo forte, forte. Depois parou, não foi? E minha filha Raab estava com medo dos trovões. E eu provei na Bíblia Sagrada a respeito dos trovões, que ela estava com medo dos trovões, de trovão, estava com medo de relâmpago. E eu disse para ela assim: Raab, não tenha medo não. Não tenha medo não, tá com medo de quê? Papai, eu tô com medo dessa zoada. Tô com muito medo, papai. Ela crente, menina de Deus, cheia do Espírito Santo, glória a Jesus. Meu Deus, meu Deus. E eu disse para ela assim: não tenha medo não. Porque a voz de Deus, a Bíblia diz, Rabi, que é como voz de trovão. Glória ao nome de Jesus. Meu Deus, eu disse: a voz de Deus é como voz de trovão, tá? Então não se preocupe, não tenha medo de nada. É voz de trovão. Então fica em paz, descansa no Senhor. Eita, Deus tremendo. Ela disse: papai, e a voz de Deus é como voz de trovão? É muito forte a voz do Todo-Poderoso. E ela disse: mas papai, tá na Bíblia. Eu digo: tá. Ela disse assim, porque ela é crente bereia, não é? Ela é aqueles crentes bereanos, tem que mostrar na Bíblia. Ela aprendeu assim, sabe? Tá escrito no livro dos Salmos, os Salmos de número 23, capítulo 29, Salmos, capítulo 29, do verso 3 ao verso 10, está falando. Está falando também, irmão, no livro do Apocalipse, capítulo 19, e o verso 6 está escrito na palavra. Aí eu mostrei para ela: a voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória. Está na Bíblia, viu? Troveja. A voz do Senhor é forte como o trovão. A voz do Senhor é poderosa. Eita, Deus tremendo. Isso aí é o Salmo 29, do verso 3 ao verso 10, está dizendo. Aí no Apocalipse capítulo 19, verso 6, a Bíblia diz que do trono emanava, que coisa tremenda, do trono emanava relâmpagos e vozes e trovões. Perante ele estava
acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Meu Deus, está em Apocalipse 6:1. É a Bíblia Sagrada que diz, minha gente. Jó disse, Jó 37, ele disse assim: escuta o trovão da sua voz. Meu Deus. Ele disse que ecoa através dos céus. Jó 37:3. Ele disse: os relâmpagos, meu Deus, dardejam. Eita, palavra tremenda. Dardejam em todas as direções. Jesus, esse Deus é tremendo. Ele disse, Jó 37:3, ele diz: os seus relâmpagos dardejam em todas as direções, ou seja, em todas as direções, relâmpago aqui, ali, sabe, por todos os lados o relâmpago. Aí ele diz em Jó 37:4, ele disse: depois vem o rugir de quem, irmão? Depois vem o rugir dos trovões. Eita, Deus tremendo. Aí eu disse aqui, Rabi, tá vendo na Bíblia? Ela disse: ah, papai, agora eu entendi. É o Deus grandão, papai, falando. Eu digo: é ele quem faz isso. Não existe ser humano que faz isso não, Rabi. Ele faz e controla tudo aí, nem se preocupe. Durma em paz. Mas eu não estou conseguindo dormir. Eu digo: vai conseguir, em nome de Jesus, tá bom? Deita, fecha o olho. Oh, Deus grande, Ele é grande. Você que está aí, Ele é grande. Eu disse ontem, mas tem tanto crente orando nessa hora, que tem crente que é mole, tem medo, né? E o crente que não tem um conhecimento, irmão, da palavra, as pessoas que não têm um conhecimento, abala, né? O coração dá aqueles estrompos, porque não é fácil, né? Parece que o céu vai desabar. É o Deus grandão fazendo o que quer. Ele é Deus, irmão. Ninguém segura Ele. Ninguém atrapalha Ele. Ninguém impede Ele fazer o que quer. Vou nem entrar nos detalhes. Vou não. Deixa os detalhes quietinho, né? Deixa os detalhes de lado. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Meu Deus. Oh, aleluia. Você que está aí, minha irmã, está quebrantada, minha santa. O caminho é esse, quebrantamento. Quebrantamento. Quando o profeta Isaías foi dizer lá ao rei para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver, ele se quebrantou. Ele podia mandar pegar o profeta. Pega ele, que conversa é essa aí que eu vou morrer? Pega ele, ficar com raiva do profeta. Mas ele era quebrantado. Geralmente Deus fala com os quebrantados de coração. Ele era quebrantado. Por ele ser quebrantado, ele foi orar, virou o rostinho dele para a parede. Foi orar logo ao Senhor, disse: eita, é Deus. Isso aí é Deus na vida desse homem, a gente sabe. Isaías não era profeta que se usava como os de hoje. Os de hoje se usam. Alguns, não estou generalizando não, creio em profecia, sou do manto, do pré, sou dos mistérios, né? Quem crê sou eu. Eu fui criado no meio do fogo. Quando eu aceitei a Jesus, eu já aceitei a Jesus, já me envolvi no fogo do Deus grandão e não saio dele. Então eu creio nos mistérios, sei que Deus fala, sei que Deus brada, não estou colocando a mão, né, irmão? E quando é preciso colocar a mão na carne, eu vou e coloco, porque eu sei que é carne. Eu não vou colocar a mão no fogo, porque eu sei quando é fogo, né? Assim o fogo queima. A carne só destrói, prejudica, traz divisões e problemas. Se a carne a gente bota a mão, eu não entro só com a mão, nem com o pé. Eu entro com o corpo todo, com espada, dou lapada, boto pra correr, mando sentar. É desse jeito aí a carne, irmão. A carne tem que obedecer. Carne é carne, irmão. Há poucos dias,
eu disse a um Carninha, eu digo, ô Carninha, te senta, tu tá me atrapalhando pregar, Carninha. Eu fui pregar na igreja, tinha um Carninha o tempo todo, irmão. Meu Deus do céu, rodando. Eu creio nos mistérios, vou dizer de novo, não tô, né? Creio nos mistérios, mas o Carninha na hora da pregação estava perturbando. Eu disse, ô Zé Carninha, foi nada. O pastor chega, se levantou, que ele se assustou, né? Eita Deus. Eu digo, ô Zé Carninha. Ele olhou, ele parou, olhou para mim. Senhor, eu disse, te senta aí, Zé Carninha. Deixa eu pregar a palavra em nome de Jesus. Sim, senhor, desculpe, pastor. Era carne mesmo, irmão. Que vergonha para ele. Tem gente que pede para passar vergonha. Eu digo, ô Zé Carninha, te senta aí. Ali ficou a fama dele. Vou nem dizer onde foi. Foi aqui em Recife. Vou nem dizer onde foi. Meu Deus. Depois eu orientei ele. Eu digo, para com isso, homem. Ganhasse uma fama aí agora, um nome. Agora o povo vai te chamar aqui de Zé Carninha. Tu te prepara aí, vice. Pela aprender, irmão. Pra não estar fazendo isso. Se vier pro meu lado, infelizmente, não vai seguir em frente, não. Vai parar por ali. Pra consertar a vida e deixar Deus usar. Não tá se usando, Zé Carninha. Eu disse, ô Zé Carninha. Quando ele olhou pra mim, eu disse, te senta aí, deixa eu pregar a palavra, homem. Sim, senhor. Sim, senhor. Foi sentar. Não podia evitar essas coisas. Meu Deus do céu, logo comigo, Jesus. É você mesmo, ele diz. O Deus grande diz, é você mesmo. E é quem, se não for você? Tudo calado aí, com medo de falar. Manda Deus grandão, que eu falo tudo que o Senhor manda. Pode mandar, bota a missão para ver se eu não realizo. Mas menino, Deus é grande o tempo todo e toda hora. É poderoso, fiel. Você que está aí, mulher quebrantada, o Deus grandão está contigo, terra. Barro. O Deus grandão está contigo, barro, vai te ajudar, está te ajudando, vai te honrar. Eita, Deus forte. É o quebrantado, a mulher quebrantada. Ezequias quebrantado. Foi o que ele fez, ele virou o rosto para a parede e orou. Deus disse, volta Isaías, volta lá. Olha o quebrantamento dele de novo. Ele recebeu o profeta, porque se ele não fosse quebrantado, ele dizia, eu quero saber dele não. Eu não quero saber dele não. Ele profetizou que eu vou morrer, bota ele para lá. Mas ele era quebrantado e ele sabia que Deus ouviu a oração dele. E ele recebeu o profeta e o profeta disse, mais 15 anos de vida. Assim diz o Senhor, mais 15 anos de vida. Vai ver mais 15 anos abençoado. O teu quebrantamento te ajudou. Se quebrantasse, não foi quando eu saí daqui? Ele não se levantou contra o profeta, ele foi falar com o dono do profeta. Eita Deus, tá vendo, irmão? Eis aí o perigo, viu? Eis aí o perigo de se levantar contra um profeta de Deus. Profeta não tem culpa não, irmão. Pregador não tem culpa de nada. É assim mesmo. Pregador não tem culpa da mensagem que transmite. Ele não tem culpa de nada. O profeta chegou e disse, põe a tua casa em ordem que tu vai morrer e tu não vai viver. Foi da boca de um profeta que ele sabia que era um profeta, que não era um menino, que não era um enganador, que não era um profeta que estava profetizando. Isaías era um profeta, rapaz. Oh, glória! Eita Deus! Um profeta messiânico que falou muito sobre a vida de Jesus. Que o Messias ia vir, que ele ia fazer milagres e maravilhas, sabe, que as obras dele iam ser obras perfeitas. O profeta Isaías profetizou que ele ia ser o quê? Rejeitado! Meu Deus! Irmão, que ele não ia ter honra na própria casa. É muito forte, é muito forte. Foi o messiânico, o profeta messiânico messiânico porque falou muito do Messias, que profetizou. Ele disse, não, eu vou me quebrantar. Isso aí foi Deus. Deus, tu sabes que eu tenho andado. Olha o coração quebrantado. Tu sabes que eu tenho andado. Se quebrante diante de Deus, que Deus abre as portas para você. Se quebrante. Se quebrante, irmão. Se quebrante. Oh, glória. Se quebrante. Deus está dizendo, se quebrante para eu fazer. Assim Deus não pode fazer não, irmão. Piora.
É o filho rebelde. Aí o filho rebelde, teimoso, queima a aula, não quer ir pra escola, sabe? Perturba que só. Aí o pai vai ainda dá um celular pra ele, dá um presente pra ele. O menino não quer nem estudar, irmã. Tem que ensinar ele a estudar. Estude. Quero ver suas notas. É desse jeito aí. Cadê? Tirasse quanto na prova? Vai ter prova quando? Estudar. Me dê o celular que eu vou guardar aqui. Vai estudar. Mas eu preciso do celular para estudar. Sim, tome. Se eu pegar você de surpresa olhando outra coisa, na hora que tu estudando, eu vou guardar o celular. Irmão, tem que ser assim. Se tu abrir mão, o diabo toma conta. Cada um tem seu jeito de cuidar dos seus filhos, né? Mas tem que ser organizado. Cadê? Tirou quando? Não esconda, não. Desse jeito aí. O pai, a mãe, o responsável tem que estar indo na escola, irmão. Mas já é grande, mas tem que ir. Uma hora ou outra chega de surpresinha, de leve. Saber como tá o rapaz, a diretoria sabe, o professor sabe, tem que saber. Passando todo dia, não pisa nem na escola, o pai nem a mãe, ninguém pisa. Deixa lá, né? E no final do ano o resultado é reprovado. Notas baixas, mau comportamento, amizades troncha e tudo que não presta. É desse jeito aí. Solta pra ver. O mundo tá aí pra abraçar. Cadê os crentes quebrantados? Glorifica! Eita, pastor, que movimento é esse? Os crentes quebrantados são diferentes. Meu Deus, deixa eu voltar aqui, que eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra. Essa palavra, ela é poderosa. Essa palavra mantém as pessoas de pé. Capítulo de número 22, versículo de número 19, diz assim a Bíblia Sagrada, 2 Reis 22, 19. Eis que o teu coração se enterneceu, e te humilhaste diante do Senhor quando ouviste o que eu pronunciei contra este lugar e contra os que nele habitam, que deveriam ser assolados, malditos, e rasgaste as tuas vestes e choraste na minha presença. Isso é quebrantamento. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Tá vendo? Quebrantamento. Para concluir, Raabe, mostrei para ela, Raabe, tá vendo voz de trovão e tal. E ela disse assim: tá certo, papai, mas está chovendo muito. Mesmo assim, vamos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus? Bora? Foi assim mesmo. Com qual o propósito dessa oração? Da chuva parar, né, papai? Tá muito forte, papai. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus tremendo, aleluia. Meu filho, é desse jeito aí. Coração quebrantado, tenha um coração quebrantado para a obra, para o trabalho do Senhor Jesus. Tenha um coração quebrantado, e sendo assim você vai ser abençoado e vai abençoar vidas. Quantas pessoas que têm um coração quebrantado. Agora, é importante enfatizar que coração quebrantado não é coração besta, tá? Coração quebrantado não é um coração de gente besta. Não, é coração quebrantado. Um homem quebrantado, ele não é besta. Um coração verdadeiramente sincero, quebrantado diante de Deus, sempre será reconhecido pelo Pai. Portanto, eis que eu te escolhi como teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Aqui foi a profetisa Uda dizendo, viu? E não verão os teus olhos todo o mal que eu trarei sobre este lugar. E eles trouxeram ao rei a resposta. Diz, olha, diz a Bíblia que Josias morreu em uma batalha contra os egípcios, mas foi sepultado em paz. O que significa que ele não viu o terrível mal que veio sobre Judá, e que em última instância, irmão,
resultou na destruição das nações, enquanto Josias era o quê? Piedoso. Judá, de uma maneira geral, ele continuava em seus caminhos ímpios, tá vendo? E por consequente, o juízo não podia ser mais contido. O Senhor então levou este rei piedoso ao paraíso, como está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 23, vai falando que Deus fez para não permitir que o rei Josias visse tantas coisas terríveis. Ó, irmão, quem tem um coração quebrantado, Deus, ele trabalha de uma maneira que ele não permite os nossos olhos ver tais coisas. Coração quebrantado, Deus cuida em todas as áreas, nos mínimos detalhes. Às vezes Deus nos tira de um lugar, coloca para outro, para nós não vermos coisas terríveis acontecer. É uma forma de Deus tratar, cuidar do profeta, zelar por ele, mostrar que está com ele. Tá vendo o que Deus fez aqui? Deus resolveu guardar. Deus disse, eu vou guardar para ele não ver. É a Bíblia que diz. Deus resolveu guardar para que ele não viesse ver todo o mal que ia acontecer. Por quê? Porque ele era piedoso, irmão. Um rei piedoso. A Bíblia diz que então o rei ordenou e ajuntaram-se a ele todos os anciões de Judá e os de Jerusalém. Diz a Bíblia Sagrada que Josias, ele instituiu uma das maiores reformas espiritual que já tinha acontecido. Ele uma reforma espiritual que jamais tinha acontecido em Judá. E segundo Jeremias, durante a época em que Josias estava destruindo a idolatria, porque ele bateu mesmo de frente com a idolatria, a nação em segredo estava planejando restauração desta prática. Meu Deus, o que rapidamente ocorreu depois da morte de Josias. Mesmo assim, Josias fez tudo o que ele pôde fazer, sabe, meu Deus, para levar o povo, para fazer com que o povo voltasse para Cristo, fazer por onde para que o povo voltasse a ouvir a palavra. Glória a Deus! Você precisa voltar a ouvir a palavra. Você precisa voltar a ouvir a voz de Deus. Nunca mais você ouve, você precisa voltar a ouvir a voz de Deus. É, irmão, é verdade. Quantas pessoas que foram bem-sucedidos enquanto ouvia a palavra de Deus, a voz de Deus? Todas as pessoas que têm a alegria de ouvir essa palavra, irmão, queira acreditar, entenda, por mais dura que seja, por mais dura que esteja sendo ministrada, é a palavra, não é outra coisa, é a palavra. É a palavra que liberta, transforma, levanta, ajuda, fortalece. Sabe o que você está precisando? Voltar a ouvir a palavra. Quem tem coração quebrantado, ouve a palavra. Quem não tem um coração quebrantado, não quer ouvir a palavra. Não dá credibilidade à palavra. Não respeita a palavra, nem respeita o pregador. O problema, irmãos, que as pessoas estão acostumadas. Existem pessoas que se acostumam, irmão. Sabe, se acostumam a ouvir os enganadores. E para eles é um prato cheio. Porque eles vivem disso, de engano, de mentira. Sabe, é desse jeito. Eu falo mesmo, rapaz. Eu falo mesmo de engano, de mentira. Sabe, e as pessoas se envolvem, se deixam ser levadas, e isso é perigoso e só te traz problemas, consequências para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para os teus bens, em todos os sentidos da tua vida, só te traz prejuízo.
Coração quebrantado escuta a palavra. Enquanto ele estava vivo, Josias, enquanto estava vivo, ele estava levando o povo, ele estava fazendo de tudo para que o povo viesse voltar a ouvir a palavra, a ouvir a voz de Deus, a ouvir o profeta que verdadeiramente era de Deus. Profeta Jeremias, aleluia. Por isso que eles perseguiam Jeremias de uma maneira tal, sabe? Isto nos mostra, irmão, que a palavra de Deus é para todos. E não somente para alguns privilegiados, não é, tá? Eita Deus, a palavra é para todos, não é só para os privilegiados, não, para todos, meu Deus, oh Espírito Santo de Deus, a palavra é para todos, meu Deus, e não para os privilegiados. Infelizmente, irmão, infelizmente, eu vou falar, tem que falar. A Bíblia nos púlpitos modernos de hoje, ela é usada, irmão, normalmente para alguém, sabe, refletir e continuar levando a vida de todo jeito. Meu Deus, a palavra é boa e eu gosto dessa palavra, pronto. Eu não canso não. Eu parei de pregar ontem, era 16 minutos de um novo dia. Foi nada, foi. Eu parei de pregar ontem, era mais ou menos essa hora aí. Acho que era 16 minutos de um novo dia. Foi nada, hoje, né, na verdade. Foi meia-noite e pouco eu parei de pregar ontem. Eu estava pregando, glória. Eu não canso não. Se por mim eu passo aqui o tempo todo aqui pregando. E eu canso, Mas menino com 1, com 2, com 3. Eu prego para 2 crentes, 3 crentes e 1 crente. Eu comecei pregando para shampoo, irmão. Num salão, eu ia para um salão, botava lá o shampoo, ficava pregando para shampoo, escova. É coisa de doido, não. É nada. Ali foi o começo da minha história. Sabe, aí depois Deus começou a me colocar a pregar para 2, para 3, para 4, para 1000, para multidões. Deus é grande o tempo todo e toda hora, Ele faz isso. Você que está aí, tenha um coração quebrantado que escuta a palavra, que guarda, que vive, que ama. Oh, glória ao Rei da Glória. Oh, Deus está procurando. Cadê os corações quebrantados? Coração quebrantado, ele chora, irmão. Ele cede. Ele tanto perdoa como pede perdão. Coração quebrantado. Coração quebrantado. Meu Deus. Ele é diferente. Como está o teu coração? Coração quebrantado, ele ajuda. Coração quebrantado, ele trabalha. Mas ele trabalha de uma maneira perfeita. Coração quebrantado. Sabe por que hora ou outra tu tá chorando? Meu Deus, um louvor tu tá chorando. Um versículo tu chora. É quebrantamento. Mantenha isso aí, viu? Mantenha isso aí. Aí não tem nada de depressão, não. Sangue e fogo nesse negócio. Não. Aí não tem nada de depressão, não tem nada de... Não, sangue de Cristo tem poder. Meu Deus. Aí não tem nada de obra maligna, não. É quebrantamento mesmo. Quebrantamento. Um entende, outro não entende. Um critica, o outro diz o que quer. Quebrantamento. Isso é quebrantamento, rapaz. Quebrantamento. Oh, glória. Oh, glória. Quer mais Bíblia? Quer? Vem comigo. Come Bíblia, minha filha. Vai, meu filho. Come Bíblia. Alegra o teu coração. Já disse no capítulo de número 24. E o verso 20. Ele disse assim: a madre se esquecerá deles. Os vermes os comerão. Mas comerão gostosamente. Já ouviu essa palavra? Palavra forte, não é? É o Espírito Santo, lembra, irmão? É aquilo que a gente lê. Olha isso, não está escrito. Jó 24, 20, é isso mesmo. Olha isso, não está escrito. Ele disse assim, ele disse, a madre se esquecerá deles. Está escrito assim, os vermes os comerão
gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Tá vendo? Quem tem coração quebrantado, a iniquidade se quebra, irmão. Coração quebrantado, a iniquidade se quebra. Mas se quebra como a árvore. Meu Deus, como Ele é grande, como Ele é poderoso. Você que está aí, mantenha um coração quebrantado. Ezequiel disse, no capítulo 32, versículo de número 28, Ezequiel disse assim: também tu, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados a espada. Aqui é Deus quebrando. Eita, Deus está te quebrando, para tu aceitar o que Ele quer. Eu tenho que falar, não quero saber não. Quem não gostar que coma menos, tem que falar. Deus está te quebrando. É. Sim, Jesus, quebra. Deus está quebrando alguém. Eita, Deus grande, Ele é o Deus que quebra as pessoas, para as pessoas chegar onde Ele quer. É, quebrando. Deixa Deus quebrar. Deus está te quebrando, vaso. É, porque tem um vaso bom e tem um vaso ruim. Deus está quebrando você, meu filho. Você não está entendendo não, é? Deus está quebrando você. Deus quer mais de você. Eita, Jesus, que palavra boa. Ela é dura, mas eu tenho que transmitir que eu não sou dragão para engolir fogo e nem prego para agradar a ninguém. É desse jeito aí. Deus está te quebrando, rapaz. Precisa mudar, melhorar. Eita, Deus. Deus está me quebrando, tá te quebrando. Pra tu chegar onde Ele quer. Enquanto tu não aceitar o que Deus quer pra tu, Ele vai continuar te quebrando. Vamos ver até onde tu aguenta. Deus está te quebrando. A mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje. Eita, essa daqui não dá ibope não. Só o tema. As pessoas olham para o tema e dizem: eu vou escutar essa mensagem, nada, que Deus está me quebrando, nada. Mas tá. Tu querendo ou não, aceitando ou não, crendo ou não, Deus está te quebrando. E Ele vai quebrar você até onde Ele quer. Para você chegar. Enquanto não chegar, ou tu te rende logo. Deus, eis-me aqui, estou aqui. Ou Ele vai ficar te quebrando. Uma pessoa quando está sendo quebrada, irmão, pelo Deus grandão, para chegar onde o Deus grandão quer, a maioria dos líderes, eles são quebrantados. A maioria das pessoas que tem cargo, a maioria, eu não vou botar a minoria não, porque a minoria, elas são soberbas. Mas a maioria dos que tem posição na igreja são quebrantados. Converse com eles. Se aproxime deles que você vai ver um quebrantamento. A minoria é exaltada. Alguns estão ali. Deus deu oportunidade porque Deus é misericordioso. Mas é uma soberba do inferno. É o diabo puro na soberba. É verdade, eu falo, irmão. E eu quero saber não. Eu não quero saber não. Enquanto eu estiver aqui pregando a genuína, eu vou pregar mesmo. Eu vou pregar o que o dono do céu manda. Eita, palavra boa. Tem glória por aí ainda? Tem. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. E quem não tem nada não dá nada. Deus está quebrando, meu filho, você. Para você chegar onde Ele quer. E Deus sabe como quebra. Por onde começa. Se todo dia Ele vai lá e prá. Ou se semana em semana Deus prá. Não, mês em mês Ele prá. Ele vai quebrando até tu chegar. Vê aí até onde tu vai resistir. Vê até quando tu vai aguentar. Depois tu me diz. Quando tu não aguentar mais, aí tu se quebranta de uma vez. Se quebrantar, irmão, Deus quer quebrantamento. A igreja precisa de quebrantamento. Pregador sofre para pregar a palavra, a vida não se converte, por quê? Falta de quebrantamento. Igreja não prospera, falta de quebrantamento.
Quebrantamento, irmão, se a igreja fosse quebrantada, ela era unida. Não existe, não tem, sabe, um quebrantamento suficiente para unir as igrejas. Por quê? Porque, como já disse, a minoria é soberba. A minoria é complicada, não tem quebrantamento. Sem quebrantamento, você não consegue sobreviver. Sabe? Sem quebrantamento, você não vai longe, não vai. Eita, Jesus, me ajude. Aí o que foi que Deus fez com Josias? Para encerrar, Deus resolveu guardar ele para ele não ver as coisas terríveis que Deus ia fazer. Deus poupa a nossa presença em determinados lugares para nós não presenciarmos tais coisas terríveis, horríveis, sabe? Deus poupa você, às vezes Deus permite você atrasar, às vezes Deus permite você chegar cedo, às vezes Deus permite você, sabe, ficar em casa para você não presenciar determinadas coisas. Deus poupa e no mais Deus guarda. Deus guardou Josias para ele não presenciar as coisas que Deus ia fazer. Por que Deus fez isso? Por amor a ele. Porque podia trazer um abalo espiritual na vida dele. Diz a Bíblia Sagrada que, estando o rei em pé junto à coluna, ele fez uma aliança diante do Senhor de que seguiria o Senhor e guardaria o seu mandamento e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma. Isso aqui foi uma aliança que Josias fez, viu? Está escrito no capítulo 23, versículo 3. Olha, isso não está escrito. Aí ele fez uma aliança dizendo que ia guardar todos os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, e de que cumpriria as palavras da aliança que estava escrita naquele livro. E todo o povo confirmou a aliança. Tá vendo? Aí foi quando ele fez as reformas, tudo que tinha que fazer ele fez. Por quê? Porque tinha quebrantamento nele. Porque ele foi quebrantado. Você, quebrantada ou não? Eita Deus! Deus está te quebrando. Onde estão os quebrantados? Cadê os quebrantados dentro da obra, dentro da igreja? Meu Deus! Cadê os quebrantados por onde eles andam? Meu Deus! Deus está procurando os quebrantados para usar, para honrar, para abençoar. Cadê os quebrantados? Meu Deus! Você que está aí, Deus quer os quebrantados para exaltar. Cadê os quebrantados? Deus quer colocar os quebrantados dentro de portas. Deus quer colocar os quebrantados como autoridade. Aleluia! Deus quer colocar os quebrantados em patamar alto. Cadê os quebrantados? Deus quer derramar muitas bênçãos sobre a sua vida. Cadê os quebrantados? Os quebrantados não inventam história, não inventam mentira. Os quebrantados, eles não se rendem com facilidade porque eles são quebrantados. Os quebrantados, eles vivem debaixo dos cuidados de Deus. Aleluia, aleluia. Quem crê nesta palavra glorifica ao Deus grandão. Os quebrantados. Quebrantados sim, besta não, tá? Quebrantados sim. Se prontifique você que é quebrantada. Tá chorando, é? Deus está no controle da sua história, dizendo: eu estou com você aqui. Deus não permite um choro, irmão. Tem um hino que diz: Deus pode permitir o choro, mas depois consola. Pode permitir o vento, mas depois, sabe? E ele vai dizendo que Deus pode permitir as coisas, mas com propósito. Você que está aí, o Deus grandão tem propósitos, coisas grandes para realizar na tua vida. É os quebrantados. Se tem quebrantamento, então tenha certeza que existem portas abertas para você. Seja quebrantado. E sendo assim, eu me deparei com um amigo de trabalho alguns anos atrás, e ele dizia assim para mim, eu aqui não quero saber não,
E eu disse para ele: rapaz, tu te quebranta, homem, para com isso. E resultou, né, que ele perdeu o emprego dele. E eu disse: ô, meu irmão, vou estar orando por você, mas se quebrante mais. A gente tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem quebrantamento, irmão. Sejamos quebrantados para algumas coisas, para outras não. Tem que ter pulso, opinião formada, saber quem você é, saber onde você quer chegar, saber qual é o seu objetivo, saber para que Deus lhe chamou, saber por que Deus lhe colocou e para que Deus lhe colocou, e assim o nome dele vai sendo glorificado na minha e na tua vida. Quer mais Bíblia? Quer? Ou quer que eu encerre? Eu passo aqui o tempo todo, irmão, dando Bíblia para você comer, para você se alegrar, para você se fortalecer, para você se encher da graça, do óleo, do azeite, sabe, da presença daquele que vive, que reina para todo sempre. Meu Deus, é o Deus grandão que trabalha e que faz. É o Deus grandão quem toca onde nós não podemos tocar. É o Deus grandão quem visita quem nós não podemos visitar. Cadê os quebrantados? É os quebrantados que vão ser honrados. Os quebrantados que Deus quer usar. Os quebrantados que Deus vai levantar. Meu Deus. É os quebrantados que Deus vai derramar a bênção. Glória. É os quebrantados que vão estar na frente. É desse jeito aí. É os quebrantados que vão dominar. É os quebrantados. O quebrantado, quando está na frente de uma obra, ali, o líder logo vê. Um líder quebrantado, ele abraça, ele cuida, ele zela. Um líder quebrantado, ele administra de uma maneira agradável. Agora, quando não há quebrantamento, se administra de todo jeito. E aí o que é que acontece? O povo sofre, as pessoas sofrem, a obra sofre. Meu Deus, já vou encerrar a mensagem. Isaías 51, versos... Jeremias 51, Jeremias, né? Jeremias 51, versos 6 ao 10. A palavra de Deus está dizendo lá que Jeremias disse assim: fugi do meio da Babilônia. Tá vendo? Meu Deus, você entrar nessa profundidade aqui, irmão. Cadê? Jeremias 51, verso 6, rapidinho aqui ao 10. Rapidinho. Verso 6. Jeremias 51 diz assim: fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma. Tá vendo? Tem hora que tem que fugir do meio da Babilônia, irmão. Livrar cada um a sua alma. E não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era, na verdade, podemos dizer, Babilônia era o quê? Babilônia, um copo de ouro. A Bíblia diz, né? Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual, olha aí, embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações e por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia, ficou arruinada. Lamentai por ela. Tomai bálsamo para que a sua dor porventura sarará. Tá vendo? Lamentai por ela. Eita Deus, meu Deus, se eu fosse entrar aqui em lamentai pela Babilônia, meu Deus. Quebrantamento. Onde estão os quebrantados? Eu vou botar o tema dessa mensagem hoje: Deus procura os quebrantados. Posso botar o tema: és quebrantado? Te identifica? Eita! Eu posso dar o tema aqui: és quebrantado? Deixa Deus te usar, meu Deus! Eu posso botar o tema aqui: és quebrantado? Te prepara para surpresa! O tema podia botar aqui: és quebrantado? Deus vai te honrar. Eita! Mas eu vou deixar o tema: Deus procura os quebrantados.
Que Deus te abençoe. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. Paz do Senhor, minha gente. A pregação hoje foi uma bênção. Foi revelação, foi manto, foi pré. Aleluia! E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.